poder estar aqui novamente com vocês para compartilharmos as boas novas do Reino dos Céus. Nesse vídeo de hoje, que eu não quero que seja um vídeo muito extenso, eu creio que não vai ser, eu quero compartilhar com vocês algo a respeito das bodas de Caná. A passagem onde Jesus transforma a água em vinho. Esse é apontado como sendo o primeiro dos milagres de Jesus. Então, eu queria compartilhar com vocês alguma coisa referente a essa passagem, onde Jesus transforma a água em vinho sobre a boda de Caná. Recentemente eu ouvi um grande amigo, o Paulo Santos Júnior, mais conhecido como Paulinho. Ele trouxe uma ministração sobre este tema. E ele fez uma excelente abordagem sobre esse tema e isso me levou a meditar nas Escrituras, a meditar naquilo que ele estava ministrando. Eu voltei para os textos ao qual ele tinha se referido, que é o texto de João, capítulo 2, no versículo 1 ao 11, e comecei a meditar nessa passagem. E à medida que eu estava meditando nessa passagem, eu acabei vislumbrando aí alguns cenários, basicamente três cenários, que eu gostaria de compartilhar com vocês esses cenários e compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração a respeito desse texto. Vamos começar então lendo o texto que se encontra no livro de João, na capítulo 2, versículo 1. Eu vou pegar minha Bíblia aqui para ler com vocês, tá? João capítulo 2, versículo 1, escreve então essa passagem onde Jesus transforma a água em vinho. O texto é conhecido como a bodas de Caná. Vamos lá. João 2, 1. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para a boda. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Isso é cerca de 20 a 30 litros. Tá? Disse-lhe Jesus: enchei de água as talhas, e encheram-na até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala, ao responsável pela festa. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os que tiraram sabiam, chamou o mestre-sala o esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, esta é a passagem em João, capítulo 2, verso 1, nós vemos até o verso 11, onde conta a passagem de Caná, das bodas de Caná, onde Jesus transformou a água em vinho. Bom, lendo esse texto, eu acabei visualizando aí 3 cenários, e eu quero compartilhar esses cenários com vocês. Nesses cenários que eu vou compartilhar com vocês, tem algo em comum entre eles, que é: o vinho acabou, ou acabou o vinho. Tá? Essa é a particularidade entre os 3 cenários. Tá? Isso é algo em comum entre os 3 cenários. Então vamos lá, começando aqui do cenário 1. Temos uma festa de casamento acontecendo, onde várias pessoas estão alegremente participando dessa festa, comendo e bebendo. Uma situação acontece. Tudo indica
ser uma situação grave para o momento. Começa então um burburinho. O vinho acabou. Olha, acabou o vinho. Você viu? Acabou o vinho. Olha, o vinho acabou. Não tem mais vinho. Eu fui pegar vinho e falaram que acabou. Então, começa esse burburinho. Olha, acabou o vinho, acabou o vinho. E agora? E agora? Acabou o vinho. Então, alguém vai para o responsável pela organização da festa e diz: você está sabendo que o vinho acabou? E agora? Bem, não há nada a ser feito. Acabou? Acabou. Neste cenário, não temos Jesus presente. Então, não há nada a fazer. É só esperar o fim da festa. Acabou a alegria, pois o vinho acabou. Esse é o primeiro cenário. Vamos para o segundo cenário. Temos uma festa de casamento acontecendo, onde várias pessoas estão alegremente participando. Entre elas, o convidado Jesus. A mesma situação do cenário anterior acontece. O vinho acabou. Começa então o burburinho. O vinho acabou. Como assim? O vinho acabou? Sim, o vinho acabou. Não tem mais vinho. Mas nós estamos no meio da festa. Como acabou o vinho? Não sei, mas o vinho acabou. Então, alguém vai para o responsável pela organização da festa e diz: você está sabendo que o vinho acabou? E agora? O responsável diria: que absurdo! Como assim? Quem deixou faltar o vinho? Vai ser uma vergonha, não sei o que fazer. Neste cenário, temos Jesus presente. Porém, ele não passa de mais um convidado. Mais um que, segundo eles, vai ficar decepcionado com a situação de ter acabado o vinho. Vamos agora para o terceiro cenário. Terceiro e último cenário. Temos uma festa de casamento acontecendo, onde várias pessoas estão alegremente participando. Entre elas está o amigo Jesus. A mesma situação dos cenários anteriores acontece. O vinho acaba. Começa então o burburinho. O vinho acabou. Você viu só? Acabou o vinho. E agora? O que nós vamos fazer? Não, não é possível. Acabou o vinho. Tem tanta gente para chegar para a festa ainda. Estamos no meio da festa. Que coisa! Isso é um absurdo. Como assim? Acabou o vinho. E tem alguém presente neste local que também ouve o burburinho de que o vinho acabou. É alguém que está no lugar certo e na hora certa. Então, esta pessoa, ao ouvir essa informação, que o vinho acabou, e sabendo exatamente o que fazer, então esta pessoa diz: não se preocupem, fiquem tranquilos, temos aqui a pessoa certa que pode nos ajudar. Então essa pessoa, que é Maria, mãe de Jesus, vai até ele e lhe informa da situação. Jesus então, ao ouvir a notícia, não continua passando a informação para frente como se nada pudesse ser feito. Então ele diz: cara mulher, que tenho eu contigo? Ou seja, minha querida mãe, eu não estou junto com você nisso não. Não concordo com você sobre isso. Não acabou, pois eu estou aqui. Agora, entendendo e sabendo que Jesus vai dar um jeito na situação, ela ordena que os servos que ali estão obedeçam às suas instruções. Nesse cenário, temos Jesus presente e temos alguém que sabe a quem recorrer diante das necessidades. Alguém que o conhece intimamente, o conhece além de meras histórias contadas. Alguém que sabe quem ele é de verdade. Ainda dentro deste último cenário, podemos ter um microcenário. Nesse microcenário, nós podemos ter a situação em que os servos ignorem as instruções passadas por Jesus, por acharem algo sem pé e nem cabeça, pensarem de forma natural. Como assim? Acabou o vinho e ele quer dar água para os convidados? Sem noção, né? Pois bem,
Estes são os cenários que vislumbrei na meditação desta passagem. Então, o que nós podemos concluir com base nesses cenários? Tanto os cenários principais quanto o microcenário. Vamos lá. Se Jesus não estiver presente, nada poderá ser feito quando o vinho acabar. Se Jesus for somente mais um na multidão, nada poderá ser feito quando o vinho acabar. Se não for para Jesus que corremos quando o vinho acaba, nada acontecerá. Ficaremos frustrados com a situação, ainda que Jesus esteja presente. Se não dermos ouvido à sua voz, por mais estranha que pareça a instrução, nada acontecerá. Seremos como folhas levadas ao vento. É a mesma coisa com a instrução quando Jesus, quem conhece a passagem de Jesus, que ele diz para Pedro sobre o pagamento de tributos, ele diz para Pedro: Pedro, vai ao mar, lança o anzol, o primeiro peixe que você pegar, tira o valor que vai estar dentro dele, você vai achar uma moeda dentro dele e você vai pagar o tributo para mim e para você. Parece uma instrução sem sentido, né? Parece uma instrução, como assim? Peixe não dá dinheiro. Como é que eu vou achar dinheiro no peixe? Pois é uma instrução de Jesus e ela foi obedecida por Pedro e foi exatamente isso que aconteceu. A mesma situação aqui, nos encham de águas as talhas. Agora, se o amigo Jesus está presente e se temos íntima comunhão com Ele, se vamos até Ele com esperança e ouvimos e obedecemos a sua voz, então, com certeza, não importa que o vinho tenha acabado, veremos o milagre. O vinho novo, melhor, será provado por todos. É somente dessa forma que nós vamos ver o milagre. Quando nós realmente, não importa qual seja a situação, não importa qual seja o seu vinho que acabou, não importa o que nós estejamos passando, mas quando nós temos a presença de Jesus e o reconhecemos como quem Ele é e temos realmente intimidade com Ele, intimidade de poder falar assim, eu vou para Ele porque eu sei que Ele pode resolver a situação. Então, é somente desta forma, e obedecendo às suas instruções, por mais estranha que pareça, por mais absurda, mas nós darmos ouvidos à sua voz. Então, com toda certeza, nós vamos presenciar o milagre de Deus, nós vamos provar do vinho novo, assim como esses participantes desta festa das bodas de Caná, eles provaram vinho que eles nunca imaginaram na sua vida. Então, essa é a reflexão que eu quero deixar com vocês sobre esse texto. Foi muito importante quando eu ouvi a ministração dele através desse meu amigo e me levou a meditar sobre ele, chegar a esses cenários, vislumbrar esses cenários e entender que é muito mais do que a transformação simplesmente da água em vinho, mas é ter a presença de Jesus, é andar na presença de Jesus, é saber que Ele está pronto para nos ajudar nas menores coisas, que se nós dermos ouvido realmente a Ele, nós realmente vamos provar dos milagres. Eu fico por aqui, espero que esse texto possa te ajudar, espero que esse vídeo possa te ajudar e se você puder compartilhar com outras pessoas, eu fico grato para que outros também possam receber essas boas novas do Reino dos Céus. Fico por aqui, até a próxima, se Deus quiser.